Olá, graça e paz. Esse é o canal Acessando a Graça pela Fé. Você tem sido abençoado através desse canal? As palavras aqui ministradas têm abençoado a sua vida, têm cooperado para o seu crescimento? Então já deixa o teu like aí. Se você não é inscrito, se inscreve. Vamos divulgar essa palavra, fazer chegar a outras pessoas. Amém? Então, nós estamos seguindo a direção de Deus em trazer palavras, uma série de palavras que fala sobre a vida pela fé e os inimigos da fé. Segue vendo esse vídeo e com certeza Deus vai te abençoar com a revelação dessa palavra. Glória a Deus, essa é a nossa terceira mensagem da série Os Inimigos da Fé. E hoje eu quero falar sobre uma das coisas que impedem a obtenção de respostas, a obtenção de resultados em Deus, que é um dos principais inimigos da fé, que também está dentro da ausência de conhecimento. É a ausência de conhecimento, é a ignorância em relação à vontade de Deus. A vontade de Deus é uma das coisas menos compreendidas na Bíblia. Nós temos uma compreensão genérica sobre Deus e sobre a sua atuação. E parte dessa compreensão, ela é formada foi formada pelas experiências que nós tivemos no decorrer da nossa vida, ou pelo legado religioso que nós herdamos da nossa família, e apenas uma pequena fatia disso tem base na palavra de Deus. E nós vemos a igreja muitas vezes padecendo, sofrendo coisas que não é vontade de Deus que ela sofra, exatamente por não saber a vontade de Deus. Nós sabemos de forma muito clara que a Bíblia diz que, lá em 1 Coríntios 13, que em parte nós conhecemos, nós não temos uma compreensão plena, total acerca de Deus, porque é uma verdade bíblica que diz que um dia nós conheceremos, assim como também somos conhecidos. Nós conhecemos em parte também falamos, profetizamos, mas a mesma Bíblia que diz isso, diz que o que de Deus se pode conhecer está manifesto. Então tem uma fatia, tem uma porção da revelação de Deus que está manifesta para que você conheça, e além dela estar revelada através da natureza, como diz nesse texto que eu acabei de citar, que é Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20, também aquilo que de Deus nós podemos conhecer acerca da sua vontade está revelado na sua palavra. E são N os assuntos bíblicos sobre os quais a gente não conhece a vontade de Deus, e de forma breve e na dependência do Espírito Santo eu quero te falar sobre alguns para ajudar a você. Uma das coisas que nós não conseguimos entender é qual é a vontade de Deus acerca da salvação. Porque nós, no nosso relacionamento cotidiano com as pessoas, muitas vezes quando nós falamos que somos salvos, a gente desperta muitas vezes a irritação das pessoas. As pessoas entendem isso quando ouvem como sendo uma comparação de procedimento ou de importância. Quem diz que é salvo está se julgando como melhor que os outros, porque alguém pode dizer que é salvo, mas na verdade a pessoa que se diz salvo, ela não está querendo trazer uma distinção, estabelecer um parâmetro, uma baliza entre ela e aquela outra pessoa, ou a outra pessoa que está ouvindo. A ideia inicial não é trazer nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de competição. A única razão pela qual mencionamos isso é com base exatamente na palavra. É por isso que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Da mesma forma que a Bíblia diz que é a falta de conhecimento que mantém o homem cativo. Então o que é que a Bíblia diz acerca de salvação? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 diz: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui tem um ponto culminante, uma linha muito tênue e muito fina que nós precisamos entender. Está exatamente a tensão entre a soberania e a capacidade de Deus de salvar o homem, e esse princípio que foi deixado para ser acionado, digamos assim, por meio da decisão humana. Então o texto aqui deixa muito claro que a vontade de Deus, isso é bom e agradável a Deus, que deseja, está mostrando a vontade de Deus. Outras Bíblias ainda diz de forma bem clara que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então é vontade de Deus que todos sejam salvos, mas nem todos serão salvos só porque Deus quer. E nisso eu não estou diminuindo a vontade de Deus, eu estou apenas fazendo alusão ao princípio da fé. A Bíblia diz em Efésios 2, nos versículos 8 e 9, que a salvação é de graça, é um dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, não é por nada que eu e você possa fazer. Mas a continuidade desse texto diz de forma muito clara que, apesar da salvação ser de graça, nós recebemos por meio da fé.
pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 11 e 12, falando de Jesus e da sua missão, diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A mesma Bíblia diz: aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. A mesma Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, em João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos uma cooperação nisso. Deus, ele abriu a porta da salvação quando enviou Jesus para pagar um preço por mim e por você. Ainda assim, nós precisamos crer nisso, crer na mensagem da pregação e receber a ponto de sermos tornados filhos, como a Bíblia diz. Veio para o que era seu, falando dos israelitas, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a vontade de Deus acerca da salvação é que todos sejam salvos. Por isso que ele providenciou salvação para todos, mas o princípio que condiciona isso é se eu e você crermos a ponto de aceitar. Mas Deus quer salvar a todos, ele enviou Jesus para todos, e é por isso que nós insistimos em pregar, em falar, para que, uma vez que a salvação é para todos, e aprove a Deus salvar o homem pela pregação, nós possamos levar a mensagem, e assim pessoas possam ser salvas. Não é o que eu faço ou deixo de fazer que me faz uma pessoa salva, é se eu creio na obra de Cristo. Agora, a Bíblia diz também no livro de Efésios que para as boas obras Cristo nos chamou. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para fazer obras que sejam codignas, que andem de acordo com a salvação que nós professamos. Outro assunto que é muito contraditório na Bíblia, em função da compreensão que se tem sobre a soberania de Deus, é a função da cura, da saúde divina. As pessoas pensam que simplesmente a doença é uma manifestação também da soberania de Deus, da vontade de Deus, que vem sobre quem Ele quiser, e Ele cura quem quiser, ou fere a quem quiser. E esse princípio genérico parece exaltar uma atuação arbitrária de Deus, soberana de Deus, mas na verdade isso também fere o caráter de Deus. E uma das coisas que a Bíblia diz sobre Ele próprio é que mesmo que nós sejamos infiéis no nosso procedimento, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então Deus não pode negar a sua palavra. E em Êxodo 15, 26 diz que Ele é aquele que tira as nossas enfermidades. E Isaías 53 diz que a mesma cruz, o mesmo sacrifício, o mesmo evento, a mesma doação que tirou os nossos pecados, que nos livrou da condenação do pecado, também nos promoveu saúde divina. Isaías 53, Mateus 8, 17, 1 Pedro 2, 24 diz: por suas chagas fomos sarados. Só para isso ficar mais claro para você, em Lucas, no capítulo 5, tem um evento onde um homem se encontra diante de Jesus, e ele já tinha um conceito formado sobre Jesus por ouvir falar dos seus milagres, das suas intervenções em função daqueles que estavam doentes, Jesus promovendo cura, libertação aos doentes. Então ele se depara diante de Jesus com uma convicção muito firme: esse homem pode curar. O questionamento na vida desse homem não é se Jesus podia, era se ele queria. Então, uma das coisas que é o inimigo da nossa fé, do funcionamento da nossa fé, é não conhecer a vontade de Deus. Lucas 5,12 diz: então estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Veja que esse homem não tinha nenhum questionamento acerca da capacidade, do poder, da autoridade de Jesus em curá-lo. O que ele não sabia era se Jesus queria. Fazendo isso para o nosso contexto hoje, nós que somos líderes, pastores e até discípulos comuns, muitas vezes somos chamados para impor as mãos sobre pessoas, para atuar ministerialmente em função de combater as obras do diabo, para libertar cativos por meio da imposição de mãos, e nos deparamos com pessoas que estão convalescendo de enfermidade. Elas dizem: não, nós estamos aqui porque é vontade de Deus, eu estou aqui nessa cama porque foi Deus que me colocou. E você, uma pessoa inteligente, precisa corroborar, precisa concordar comigo, que se foi Deus que colocou a pessoa num leito de enfermidade, chamar outra pessoa para orar seria
lutar contra o que Deus está fazendo. Então isso estabelece uma incoerência, isso estabelece uma confusão, um contraste no caráter de Deus. Deus, ele não coloca doença e tira. O próprio Jesus, uma vez acusado de expulsar demônio em nome de Beelzebu, ele disse: um reino dividido entre si não prospera. E isso é mais profundo do que às vezes nós conseguimos ler ali, porque o que está dizendo ali é que um reino que pretende prosperar, um reino que foi estabelecido para avançar, para vencer, ele não pode lutar contra si mesmo. Então Deus não está colocando enfermidade e tirando enfermidade. Deus é aquele que nos cura, ele é o nosso Jeová Rafá. Na verdade, posicionalmente falando, nós já somos curados, nós já somos sarados. O texto, quando fala dessa condição, diz: por suas chagas fostes sarados. Lá em 1 Pedro, fomos sarados. Então sempre o verbo ser aqui no passado, dando a entender algo que já aconteceu. Para concluir essa palavra de hoje, ainda sobre não conhecer a vontade de Deus, muitas vezes nós não sabemos qual é a vontade de Deus acerca da nossa provisão. E por isso padecemos tantas necessidades. Nós sabemos, amados, que Deus ele é o nosso Jeová Jireh. Ele é aquele que nos provisiona todas as coisas. Em Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Essa também é uma coisa mal entendida no meio da igreja, porque quando se fala de provisão, quando se fala do suprimento de Deus, surge automaticamente os quadros de desequilíbrio que a igreja tem presenciado, a má administração da função financeira na igreja. Mas eu volto a dizer que a experiência ou a apregoação desalinhada de um homem ou outro, de um ministério ou outro, não pode anular os princípios da palavra. Aquilo que Deus falou não pode ser anulado em função de uma pessoa estar utilizando isso de forma errada. E a minha e a sua Bíblia diz no Salmo 23, no versículo 1: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A Bíblia diz que nós devemos aprender com Jesus, e Jesus, em todas as ocasiões que ele foi que ele presenciou ou lidou com ausência, com falta, ele foi o provedor. Ele multiplicou pães e peixes, ele transformou água em vinho, ele atuou no sentido de suprir, de preencher, seja saúde, seja finanças, seja comida. Ele é o nosso Jeová Jireh. No Salmo 34, no versículo 10, corroborando com isso, diz: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Isso fala de um Deus que está pronto a nos suprir, e um Deus que está pronto a provisionar para a minha vida e para a sua. Entende que é um inimigo da fé. A tua fé pode ficar impedida de receber a provisão de Deus se você não entender que Ele já desejou isso, que Ele já quis isso, e como diz em Efésios 1,3, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Último texto para embasar isso, Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Deus é um Deus pronto a suprir todas as nossas necessidades, e o padrão, a partir de que Ele vai fazer esse suprimento, não é da riqueza humana, não é do nosso emprego, diz, de acordo com as suas riquezas. Então as riquezas de Deus, elas são insondáveis, as riquezas de Deus são imensuráveis. Deus é suficientemente capaz, na verdade Ele é o Shaddai, Ele é mais que suficiente para ser o meu e o seu provedor. Então a vontade de Deus sobre salvação é que todos sejam salvos. A vontade de Deus sobre cura é que Ele já levou sobre si as nossas dores e enfermidades no madeiro. E a vontade de Deus sobre provisão é que Ele já provisionou para mim e para a sua vida tudo aquilo que necessitamos, e nós só precisamos pelo braço da fé acessar essas coisas. De forma muito simples, essa era a palavra que eu tinha para você nesse vídeo. Seja abençoado praticando essa palavra. Não esquece de deixar o seu like, o seu gostei. Não esquece de se inscrever. Vamos divulgar, fazer essa palavra chegar a outras pessoas. Muitas pessoas têm sido libertas através desse conhecimento. E se você compartilhar, você vai estar sendo também instrumento de Deus para libertar outras pessoas. Até o próximo vídeo. Um abraço para você do canal Acessando a Graça pela Fé. Seja abençoado em nome de Jesus.